Olá pessoal, sou Eduardo Casalvella da Intelectual e Tecnologia. No vídeo de hoje vamos trabalhar com o loop infinito em linguagem C. Vamos lá! Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se já em nosso canal, compartilhe seu vídeo, deixe um gostei, porque isso nos ajuda bastante. E agora, vamos lá, vamos ao código, vem comigo! Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos criar um loop infinito em linguagem C. Existem diversas formas de gerar um loop infinito. Eu vou fazer aqui algumas delas. A primeira usando for e depois vou fazer uma outra forma também de gerar um loop infinito utilizando o comando while. Então primeiro eu vou declarar aqui uma variável inteira aqui chamada n e vou fazer um looping for, um laço for. Se você não conhece como funciona o laço for, veja o nosso vídeo aí na playlist em relação à estrutura de repetição for. Eu vou fazer aqui um for. Normalmente for tem três partes, tá? Para quem não conhece como funciona um for, vou explicar aqui resumidamente. Normalmente o for tem três partes, mas para você gerar um loop infinito proposital utilizando for, eu vou deixar vazio. Então eu coloco vazio aqui, ponto e vírgula, que seria o fechamento da primeira parte do for. Dou mais um espaço, ponto e vírgula, que seria a segunda, e deixo a terceira parte aqui também vazio. Então vai ficar somente dois pontos e vírgula aqui dentro. Em seguida, abro as chaves, né, do início da estrutura de repetição e final da estrutura de repetição, e aqui dentro eu coloco o que eu quero repetir. Posso colocar aqui, por exemplo, printf, então vou colocar aqui ciclo infinito com for, né? Pode ser um ciclo infinito, ou laço infinito, ou loop infinito. Esses termos significam a mesma coisa. Então o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar repetindo indefinidamente, porque eu não coloquei aqui a condição de saída do laço for. Então ele vai ficar o tempo todo imprimindo isto. Tá? Esse contrabarra n aqui é para mudar de linha. Essa variável inteira eu ainda não usei, eu vou usar depois. Tá? Então aqui na verdade ela não vai fazer efeito nenhum. Isso aqui não tem nada a ver com o contrabarra n. Vou salvar aqui e executar. Compilar e executar. Aí ele vai ficar aqui o tempo todo exibindo isso. Ciclo infinito com for e não para nunca. Então aqui eu não tenho como parar, a não ser que eu feche a janela de execução aqui. Certo? Então eu gerei aqui um looping infinito. Eu poderia colocar uma condição aqui que fizesse com que eu saísse desse laço infinito quando uma determinada coisa acontecesse. Agora eu vou aqui dentro do for pedir para digitar um número e receber esse número. Esse número aqui será o valor de n e eu vou colocar uma condição. Olha, quando o n for 7, eu vou querer sair do looping e vou colocar um break que vai forçar a saída do looping. Então eu posso fazer assim, if n igual a 7, se o valor da variável n for 7, ele sai do looping. Para isso eu coloco um break aqui dentro. Vou antes colocar uma mensagem dizendo que eu estou saindo do looping, saindo do ciclo for, barra n, e aqui em seguida eu coloco um break. Aí o break quebra o laço, quebra o ciclo ou quebra a estrutura de repetição. Ao sair da repetição, ele vai para o final do programa aqui e vai dar um return 0, certo? Então a ideia aqui é a seguinte, na hora que for digitado o número 7, vai ser recebido aqui em n, ele vai fazer a verificação aqui do if, verifica que o n é 7, imprime que está saindo do ciclo for, vem o break e quebra este ciclo, quebra essa repetição e o programa vem para essa linha. Eu vou colocar uma saída aqui, colocar um printf aqui só dizendo assim, fim de programa, para ver que ele saiu e passou por aqui. Está aqui o nosso printf, com fim de programa. O programa poderia continuar aqui com outros comandos, mas como é só um exemplo, eu vou terminar por aqui e dar um return 0. Então vamos executar aqui para testar. Ele entrou aqui no looping, digite um número inteiro. Se digitar qualquer coisa que não seja 7, ele volta no looping.
certo? Qualquer coisa que não seja 7, ele permanece aqui no looping. Agora eu vou digitar 7. Ao digitar 7, ele verifica aqui que o n vai receber o número 7, vai imprimir que está saindo do ciclo for, entra no break, o break faz a quebra do laço de repetição e ele vem aqui para a linha do printf com fim de programa. Vou apertar Enter, saindo do ciclo for, fim de programa, e ele saiu aqui com o return 0. Certo? Então nosso programa executou com sucesso, fazendo um loop infinito até que esta condição ocorra. Quando essa condição ocorre, ele entra aqui dentro, que dá um break, que quebra o laço e termina a repetição. Caso contrário, se não tivesse esse if n igual a 7 aqui com o break aqui dentro, ele continuaria infinitamente no laço de repetição, ok? Muito bem, essa é uma forma de gerar um loop infinito. Existem várias. Vamos ver mais uma agora. Uma coisa que a gente pode observar aqui nesse loop infinito com for é que eu deixei em branco aqui a inicialização, a condição limite e o incremento. Mas vamos supor que eu tenha uma outra variável aqui, por exemplo, i. Posso colocar aqui, vou inicializar o i, igual a 0. Aqui eu vou colocar o incremento do i mais. Só que aqui no meio, onde deveria estar a condição, eu não coloco condição nenhuma. Se eu não colocar condição nenhuma, isso aqui também vai ser considerado como se a condição fosse sempre verdadeira. Se a condição é sempre verdadeira, ele fica no looping indefinidamente. No meu caso aqui, ele vai sair porque eu coloquei um break aqui, ele só vai sair quando eu colocar 7. Então pode acontecer desse jeito aqui também, ou deixar tudo em branco como eu havia deixado. Vou executar aqui. Executar, compilar e rodar, ele já vai atualizar o programa. Digite um número inteiro, 1, 2, 3, qualquer coisa que não seja 7, ele vai ficar repetindo. 77 não é 7, portanto, ele fica no loop infinito. Está no loop infinito. Quando eu digito 7 agora, ele sai por causa desta condição aqui. Certo? Caso contrário, ele ficaria indefinidamente. Então, se eu comentar essa parte aqui, estou comentando todo esse trecho de código, então ele não vai fazer efeito, logo ele vai ficar no loop infinito. Só que aqui eu vou ficar mostrando o incremento do i. O i vai começar com 0, mas cada vez que ele passa aqui, tem um incremento aqui do i++. Então ele vai somar mais 1. Eu vou mostrar o valor de i aqui na frente. Para fazer isso, eu coloco um porcentagem d aqui na frente, vou colocar só um tracinho aqui, e peço para mostrar o valor de i nesta posição. Então você vai ver o contador aqui se mexendo enquanto o looping está infinito. Retirando o scanf daqui, ele vai ficar o tempo todo imprimindo essa frase aqui, o que vai mudar vai ser o contador. Compilar e rodar. Olha lá. Fica o tempo todo repetindo. E vai embora. Então agora, para interromper isso, como não tem nenhum break, eu vou fechar a janela. Eu poderia fazer um break aqui também com uma condição diferente. Por exemplo, se o valor de i for 500, por exemplo, se o meu contador for igual a 500, aí eu paro a repetição. Como eu estou incrementando o contador aqui, aí ele vai sair quando o i for 500. Vamos compilar. Saiu aqui com 500. Então o que foi que eu fiz? Deixei aqui sem condição para ficar infinito, porém coloquei uma condição aqui que se o contador for 500 eu dou um break. Então quando ele atinge 500, como eu tenho sempre um incremento aqui no for, e eu estou usando a variável do próprio looping para testar aqui, quando ele atingir o valor de 500, essa condição torna-se verdadeira, ele imprime aqui saindo do ciclo for, dá o break e termina o programa. Muito bem, então nós vimos aí como fazer um loop infinito com for aí de duas formas diferentes. Eu também posso fazer um loop infinito utilizando while. Então o que eu poderia fazer aqui, eu vou
modificar o comando, ao invés de usar for aqui, eu vou utilizar o comando while. Então aqui eu vou escrever while 1. Este 1 significa que esta condição vai ser sempre verdadeira. Quando a condição é verdadeira, ela vale 1. Então aqui eu já coloco 1 direto. E isso aqui não vai ser alterado. Portanto, essa condição vai ser sempre verdadeira. Então vai gerar um looping infinito. Aqui eu vou colocar looping infinito com while. Vou mudar o meu printf. Não, vou só comentar aqui também. Vamos executar, compilar e rodar. Então ele fica aí repetindo, repetindo, repetindo. Você vê que não chega nunca no fim de programa. Então está aqui o nosso loop infinito. Fica andando aqui o tempo todo. Então agora estou num ciclo infinito, num loop infinito ou num laço de repetição infinito, como você quiser chamar, utilizando o comando while. Bom, eu posso também, da mesma forma que eu fiz ali com o for, eu posso colocar um break numa determinada condição. Então aqui eu vou modificar novamente, vou pedir para ele digitar um valor inteiro, e aí caso o valor inteiro seja, vou colocar 7 para ficar igual ao anterior que eu fiz com o for, quando o valor for 7, ele sai, mas aqui no caso tem que ser o valor de n, que é a variável que eu estou recebendo. Então quando o n for igual a 7, ele sai aqui do looping. Este eu não estou usando, vou retirar daqui e deixar o programa basicamente igual àquele que eu fiz usando o comando for, com a diferença apenas aqui da estrutura de repetição, que ao invés de ser for, agora estou usando um while. While 1 significa enquanto for verdade, faça isso. Só que 1 é sempre verdade, então a condição fica sempre verdadeira, ele entra no loop infinito. Para poder quebrar esse loop infinito, eu vou receber um número n, e quando n for 7, eu vou forçar a quebrar esse ciclo infinito utilizando o break. O break joga ele para fora do laço de repetição, e aí ele virá para a próxima linha, que por acaso é o fim de programa. Muito bem, antes aqui de testar eu vou modificar aqui, saindo do ciclo while, e aqui também quebrando o ciclo, modificando o programa que eu tinha feito anteriormente com for. Vamos executar, compilar e rodar, digite um número inteiro, qualquer coisa que não seja 7, ele vai permanecer no looping. Vou digitar 7 para sair, 7 saindo do ciclo while, fim de programa. Então usei a mesma estratégia utilizada com o for para quebrar o loop infinito. Caso contrário, ele ficaria repetindo o tempo todo. Chegamos ao final de nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, porque isso nos ajuda bastante. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos. E não deixe de ler aqui embaixo na descrição do vídeo as dicas que eu deixo para vocês sobre linguagem C. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.